Gravação iniciada, presidente. Olá, colegas. Então, retornando do gravado, vamos passar agora ao julgamento dos itens da pauta do dia 3 de junho de 2020, e vamos começar pelo item 107 da pauta, do contribuinte José Eustáquio Alves, de relatoria do conselheiro Gregório. Esse item, inclusive, será paradigma para os itens 108 e 109. Conselheiro Gregório, por favor, então pode iniciar o voto. E na sequência já pode passar para o voto também. Iniciar o relatório e depois passar para o voto. Pode começar. Tá. Trata-se de notificação de lançamento com vista de débitos de TR em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração cometida pelo contribuinte, não comprovação por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR, do valor da terra nua declarado. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgado improcedente pela DRJ. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese: erro no preenchimento da DPR e caráter confiscatório da multa aplicada. Esse é o relatório. Voto. O recurso voluntário é intempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões a seguir expostas. Da matéria não arguída na impugnação. O recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentação e argumentação não deduzida em sede de impugnação. De fato, analisando as teses defensivas deduzidas em sede de recurso voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o recorrente inovou suas ações de defesa neste momento processual no que tange especificamente a alegação do caráter confiscatório da multa aplicada. E aí, com fundamento no inciso 3 do artigo 16 do decreto 70.235, eu não conheço dessa matéria. Da decadência. Apesar de não ter sido aduzida pelo recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se a verificar, no caso de análise, se o direito de ofício constitui o crédito tributário foi atingido ou não pela decadência. Pois bem, e aí eu trago todo o histórico, o dispositivo, o normativo, artigo 173, regra geral, 150, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o artigo 10 da lei 9393 também, o entendimento do STJ acerca da matéria em sede de recurso repetitivo. E aí já vou lá. Destaque: é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial, se aquela do artigo 173, ou se aquela 150, parágrafo 4º, no caso de haver antecipação do pagamento. No presente caso, analisando o demonstrativo de apuração do imposto devido elaborado pela fiscalização, verifica-se que houve recolhimento do imposto pelo contribuinte pelo seu valor mínimo, o qual, inclusive, foi considerado pelo auditor fiscal atuante na apuração do imposto lançado. Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 1º de janeiro de 2009 e o termo final em 1º de janeiro de 2014, conforme regra contida no artigo 150, parágrafo 4º. O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência notificação do sujeito passivo da obrigação tributária, que, no presente caso, ocorreu em 10 de outubro de 2014, conforme a AR de Florestal. Resta, portanto, configurada a perda do direito de ofício constituir o crédito tributário em análise em face da consumação da decadência nos termos acima declinados, ficando prejudicada a análise das razões de defesa deduzidas em sede recursal. E aí, presidente, eu entendo que a gente tem que voltar essa matéria, porque, caso seja o entendimento da turma, o processo encerra-se aqui. Posso ter uma dúvida, Gregório? Claro. Eu só entender, porque você falou que o ano calendário 2008, o ano calendário 2008? 2009. O ano calendário 2009. Isso. Ano calendário. Então, o primeiro vai ser o seguinte, é 10. 10, 11, 12, 13, 14. Ele podia lançar 14. Eu estou aplicando 150, parágrafo 4º, que conta do fato gerador. O fato gerador é 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2009 é o fato gerador.
Não, o exercício é 2009. O exercício é 2009. Quando é o fato gerador do ITR? 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2009 é o fato gerador. 150, parágrafo 4º, você conta 5 anos a partir do fato gerador. Perceba, 2009, fato gerador, 1º de janeiro, 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Termina 1º de janeiro de 2014, 5 anos. Não termina 1º de janeiro de 2014. Você tem, como o fato gerador, você pode lançar até o dia 31 de 12 de 2014. Não. Em todo o ano calendário. Eu percebo, o fato gerador do... Aí não é 5 anos, aí são 6 anos. Não. O que eu percebo em 2009, o fato gerador aconteceu lá no 1º de janeiro, não é verdade? Então, em 31 de 12 de 2009, vamos supor, ele pode lançar, o fato gerador já ocorreu em 2009. É 5 anos, não. O que é que a regra fala? O que é que o dispositivo fala? 5 anos do fato gerador. Quando é o fato gerador? 1º de janeiro. Então, eu não posso considerar aqui 1º de janeiro ou 31 de dezembro, qualquer período aí, considerar isso como um fato gerador. Só na verdade, a ITR, né, Gregório? ITR faz o 1º de janeiro do ano, né? Aqui é o ano de 2009, né? 1º de janeiro de 2009. Então, 2010, 11, 12, 13, 14. Dia 1º de janeiro de 2014, fulminou o direito da fazenda. E o lançamento foi feito no dia 10 de outubro de 2014, né? E para a gente aplicar o artigo 150, tem que ter tido, em relação a esse ITR desse ano, desse exercício aqui, 2009, recolhimento antecipado. E você fala aqui, pela demonstração de operação do medida elaborado pela fiscalização, houve recolhimento do imposto pelo contribuinte. Então, ele fez um recolhimento, inclusive, pelo seu valor mínimo, mas teve recolhimento, né? Não sei, para mim isso parece estar muito claro. Que alguém diverge, alguém... Eu continuo divergindo, porque... Só um momento, Márcio, se eu concluir, você... Eu concluo divergindo o seguinte, que o fato gerador aconteceu em 1º de dezembro de 2009. Isso aí é fato. Quando é a data da entrega da declaração do ITR? O fato gerador é 1º de janeiro de 2009. Isso. E quando é que esse fato gerador quando é que o fisco toma conhecimento do... 30 de setembro. Mas a legislação não fala na data da entrega da declaração. Fala do fato gerador. É quando ele pode... Quando ela apura o imposto devido, em 30 de setembro. E é quando ele faz também o recolhimento. Ele faz o recolhimento lá para o 23 de setembro. Tá? É quando depois que ela apura. Ele faz recolhimento quando ocorreu o fato gerador. Ele faz quando ele apura na declaração. Tá? Porque quando ocorreu o fato gerador, lá no começo, 1º de janeiro de 2009, você não sabe nem se vai ter ITR para pagar. Você não apurou ainda, você não sabe se vai ter ITR devido. Depois que ele faz, ele apura depois que ele apura o imposto devido e constitui o crédito, é a partir daí que a fazenda tem condições ou não de atestar se o pagamento que ele vai realizar, que ele realizou, está conforme com o que ele apurou. Esse entendimento aí está meio confuso. Eu tenho um sério divergência, mas eu gostaria de ouvir o Márcio. O Márcio pediu a vez aí. Olha, eu entendo o ponto do Luiz, no sentido de que está havendo uma confusão entre o fato gerador, data de ocorrência do fato gerador. No caso do ITR, ele não é um fato gerador complexo, como é um imposto de renda, então o imposto de renda conclui-se em 31 de dezembro, é um fato gerador que começa no 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Mas o ITR é muito claro na Lei 9.393, ele fala que o ITR tem como fato gerador propriedade, domínio ou posse localizado fora da zona em 1º de janeiro de cada ano. Sendo 1º de janeiro de cada ano, o fiscal, em tese, já pode lançar no dia 2 de janeiro.
Agora, ok, você tem um prazo de entrega da DITR, você tem um prazo de recolhimento, mas isso não está sendo tratado na norma. A norma do 150, parágrafo 4º, ele fala que é 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Não é da entrega do recolhimento, não é da entrega da declaração, nem do recolhimento do tributo devido. Então, só para deixar claro, talvez a confusão tenha sido tornada porque a gente está tentando equiparar o ITR com o IRPF. Mas o ITR, na verdade, ele é a cara do IPTU. É 1º de janeiro, acabou. 1º de janeiro caracterizou a propriedade. Se no dia 2 de janeiro tu vendeu um imóvel rural, ainda assim tu é o contribuinte da propriedade. Porque operou o fato gerador contra ti. Aí, nesse caso, eu acho que, já adiantando meu voto, eu vou concordar com o relator. De fato, operou a decadência. O que eu acho esquisito é o sistema da Receita Federal, já que a notificação de lançamento, nesse caso, é automática, é uma malha ITR, não é o auditor fiscal que fez o lançamento, é uma malha, e comigo mosca. Eu só fazer uma colocação, Márcio. Pela regra do 150 parágrafo 4, você homologa o lançamento. O lançamento. Aliás, homologa o pagamento. Você homologa o pagamento. Por quê? Porque quando o contribuinte ele constituiu lá o crédito tributário, a partir do momento que ele constituiu, a Receita vai aferir, durante os 5 anos, para aferir se aquele pagamento está correto, se era aquele valor que deveria ser, que a apuração do valor que foi pago correto. Você homologa o pagamento, não é o ocorreu lá atrás. Veja a similaridade com o imposto de renda da pessoa física. O fato de gerador de imposto de renda da pessoa física sendo compreensivo não é dia 31 de dezembro do ano calendário, né? Você vai declarar aquele fato gerador só em março ou abril do ano seguinte. E a partir de então que você vai recolher. Mas mesmo assim, o fato gerador para fins de decadência é o 31 de dezembro. É a mesma lógica, né? Não importa quando foi feito. Inclusive, ele pode fazer no meu entendimento, ele pode fazer o recolhimento antes de iniciar uma fiscalização. Ele pode fazer lá 2, 3 anos na frente. Né? Não é o ideal, né? O ideal é que ele pague no tempo certo, né? Mas se pagar em atraso, vai ter os acréscimos e tal. Desde que ele pague antes de iniciar a fiscalização, está valendo. Márcio, pode falar. Daí já vamos iniciar a votação. Pode falar. O Rafael chamou a palavra primeiro. Eu só ia fazer alguns dados da Câmara Superior e concordo com a tese do primeiro. Meu notebook está na frente da tua mãozinha aqui. Deixa eu puxar para o lado do notebook. Pronto, agora eu estou vendo a tua mãozinha. Desculpa, pode falar. Pode falar. É o seguinte, pelo que eu estava vendo aqui no relatório do Gregório, o lançamento ocorreu em 10 de outubro de 2014. E o prazo de declaração é 30 de setembro de 2009. Então, se ele declarou 30 de setembro de 2009 com recolhimento parcial, já teria também iniciado o prazo para o lançamento. E ocorreu 10 dias depois do prazo, teria ultrapassado. Então, seja da declaração, embora eu concorde com o levantamento do fato gerador, fosse da declaração nesse caso, também teria decaído. É isso. Perfeito. Podemos iniciar. Antes, quer falar? Pode falar. Eu estou ouvindo, Ana. Vai querer falar, Ana, ou não vai querer falar? Não? Deixa. Fala depois, então. Na hora do voto, faz assim, ó, ou assim, então. Fala, Márcio. Não, só acrescentar aqui a inteligência da decisão. Por exemplo, o acórdão 9202-001-310 da Câmara Superior, ela fala que o ITR, vou ler resumidamente, é a partir do ano calendário 97, sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito é de 5 anos contados do fato gerador, que ocorre em 1º de janeiro de cada ano calendário. Eu acho que não tem muita dúvida, não. É a jurisprudência que eu estava pesquisando aqui, até a jurisprudência bem consolidada da Câmara Superior.
mais um motivo para ratificar o voto do Gregório, e até sugerir que se ele desejar integrar no voto dele, algumas decisões também, tem várias, parte da decisão da Câmara Superior nesse sentido. Qual é, Márcio, esse acordo aí? Tem vários, mas tem o 9202, 001, 310. Tá, valeu. 2011, mas tem vários. Tá. Ok. Então, vamos iniciar a votação. Francisco, como vota? O relator. O Gregório fez o voto. Márcio, como vota? Eu adiantei, mas é com o relator também. Assim, na ordem, né? Renata, como vota? Com o relator. Com o relator. Rafael, como vota? Eu voto com o relator. Relator, como vota? Qual é a hora do pagamento, Gregório? Quando foi feito o pagamento? Não entendi, Luiz. Pode repetir? Quando foi feito o pagamento? Não consta nos autos comprovante de pagamento. Eu me baseei no demonstrativo de apropriação elaborado pelo próprio editor fiscal atuante, que considerou esse valor como pago pelo contribuinte na apuração do imposto lançado. Nós já tivemos julgamento que nós partimos dessas premissas e a Procuradoria, inclusive, do Barroso, do GP, solicitando o comprovante de pagamento. O pagamento ele não se presume, ele se comprova. E eu me fiz exatamente esse entendimento. Inclusive, teve esse caso, que eu não lembro bem quem foi o voto, mas teve outros casos após. E o entendimento que eu sigo é que o simples fato de estar informado nos autos que o pagamento sem a comprovação não é suficiente para caracterizar o recolhimento antecipado. Eu vou divergir do relator. Eu já vi em votos o seguinte: na fiscalização no relatório assim, estou lançando diferença de renda, diferença de TR e tal, né? Aí no voto já vi o relator falar assim: como a fiscalização está lançando diferenças de valores não recolhidos, eu presumo que teve a antecipação. E nesses casos, eu vi a Procuradoria questionando, está certo? Aí não dá. Mas quando a fiscalização informa no demonstrativo um valor, e tem valor, né, Gregório? Tem valor que ela está informando, né? Tem um valor específico, ela está reconhecendo realmente um valor, e para mim tem que é pública, tem nossa legitimidade, que é a fiscalização, legitimidade, legalidade, veracidade. Pode falar, Gregório. É porque, Deni, nesses casos em que a fiscalização fala textualmente que está lançando diferenças, é porque essa diferença pode ser que ela apurou a mais em relação ao que o próprio contribuinte apurou. Então, o contribuinte apurou, sei lá, 90 de imposto. E ela pode estar cobrando a diferença através de determinado lançamento. Então, quando ela textualmente fala que está lançando diferenças, aí você fica na dúvida, pô, que diferença é essa? Né, do que ele pagou, do que ele apurou, né? Mas aí, se você falou, quando no demonstrativo o fiscal considera aquele valor como pago, né, eu não estou presumindo, eu estou fundamentando numa informação prestada pela própria fiscalização. Perfeito. Então tá, o Luiz então diverge. A Ana, como você vota? Acompanha? Estão me ouvindo? Foi? Eu estou. É porque eu saí e entrei, mas eu não sei o que era. Eu acompanho o Gregório e até eu peguei vários processos que tinham questão de decadência e eu nunca tinha feito processo de TR, né? Eu vi até processos da Maria Helena e acho que de todo mundo lá da Câmara Superior tem. E todo mundo adota esse mesmo entendimento, Luiz, que tem a fiscalização apurou um pedaço, mesmo que não tenha comprovante de pagamento, está plenamente aceito, não tem dúvida, que a fiscalização tirou aquilo, eles aceitam, aplicam 150. E a questão que eu ia falar da data da declaração, que isso aí é razoável entender isso, mas é uma regra que não existe, e a gente não pode formular uma terceira regra de decadência. A regra é clara, é o 150 ou o 73, data do fato gerador, o ano seguinte.
uma terceira regra dessa, só a gente mudar a lei antes, né? Então é isso, eu acompanho o Gregório. Eu só queria destacar, acabou, né, Anderson? Eu só queria destacar que, no meu entendimento, eu entendo que tem que constar dos autos que o requerimento, o pagamento antecipado para caracterizar o requerimento. É uma regra extintiva de crédito tributário e que precisa ficar muito claro nos autos que o evento motivador tem que ficar bem claro nos autos que o evento motivador está devidamente caracterizado. Sem o comprovante de pagamento, para mim, a simples afirmação de constar nos autos não é suficiente. Eu posso até rever meu posicionamento em relação ao marco temporal, apesar de ele estar com alguma dúvida razoável em relação a isso, mas para mim a ausência do requerimento, do pagamento, é uma opção insuperável. Luiz, gostaria de fazer uma declaração de voto? Não vou fazer declaração, até porque quando a gente fala que já faz a declaração de voto, está sendo gravada, né? Já é de fato a declaração de voto. Eu estou só afirmando, inclusive eu estou sendo coerente, com o meu próprio funcionamento que eu fiz em vários tributos. É só esse não, naqueles que têm contribuições sociais, as contribuições previdenciárias, que é muito aplicável, 150, todos eles eu me fundo no recolhimento, exceto quando os lançamentos são por diferença. Os lançamentos são por diferença, porque e no caso das contribuições previdenciárias fica mais fácil, porque na própria NFLD diz lá, informa as apropriações, é muito fácil identificar os pagamentos que foram alocados. Mas nos demais, a prova física do pagamento do requerimento é dispensável. Ok, vamos seguir, então a gente não vai conseguir terminar esse processo. Eu acompanho o relator também, então no item 7 da pauta, ficou assim, item 107, né, da pauta, ficou, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação do caráter confiscatório, do caráter confiscatório. Talvez até eu faça uma modificaçãozinha no texto aqui, porque a alegação do caráter, porque não tem bem, depois eu faço um ajuste histórico, depois eu te mostro, mas vai ser assim: não se conhecendo a alegação do caráter confiscatório da multa aplicada, por ausência de pré-questionamento em sede de impugnação, e de ofício reconhecer a perda do direito de ofício, constituído o crédito tributário em análise, vez que integralmente atingido pela decadência. Divergiu o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso quanto à decadência. É isso aí. Eu posso fazer uma última pergunta ao Gregório? É só o seguinte, Gregório. No caso, esse TR que foi pago dentro da própria, foi apurado na própria declaração. Esse supostamente pago. Como é que é? O ITR supostamente pago, ele foi apurado dentro da declaração do ITR. Perfeito, isso. Tá, colegas, então vamos seguir agora para o item 10 da pauta, também de relatoria do conselheiro Gregório, é o item do contribuinte, companhia açucareira, usina Capricho. Gregório, então, pode passar a leitura do relatório e, na sequência, já pronunciar o voto. Trata-se de notificação de lançamento, com vista a exigir débito de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação de área de produtos vegetais e não comprovação por meio de laudo de avaliação do valor da terra nua declarado. O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ em decorrência da alteração do BTN arbitrado pela autoridade fiscal. Cientificada a decisão exarada pela DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário insurgidos contra o grau de utilização apurado pela fiscalização e, por conseguinte, a alíquota aplicada no lançamento fiscal, destacando que a equação ele questiona isso, né, a questão do grau de utilização em face da glosa da área de produtos vegetais. É um relatório.
Passando ao voto, o contribuinte em sede de recurso voluntário reitera parcialmente suas razões de defesa apresentadas na impugnação, sustentando em síntese que o laudo de avaliação apresentado comprova a existência da área de produtos vegetais declaradas, pelo que o grau de utilização apurado pelo fisco e por seguinte a alíquota aplicada no orçamento estariam incorretos. Sobre o tema, a DRJ concluiu que o recorrente apresentou laudo técnico com a RT com o intuito de atestar a referida área de produtos vegetais plantada em 2009. E aí discorre aqui. Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular. De fato, no termo de intimação fiscal, fiscalização para a comprovação da área de produtos vegetais declarada, solicita que o contribuinte apresentasse os documentos abaixo mencionados, referente à área plantada no período de janeiro a dezembro de 2009. Aqui a gente está falando de exercício fiscalizado de 2010, e para a comprovação da área de produtos vegetais, a fiscalização pede do ano imediatamente anterior. E aí pede de forma exemplificativa, né, que o contribuinte apresente uma série de documentos, tais como o laudo, notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito, contratos sociais de crédito rural e por aí vai. O contribuinte apresentou tão somente o laudo de avaliação. Ocorre que, como visto, o sujeito passivo trouxe aos autos, já em sede de impugnação, apenas o laudo de avaliação, o qual, dado o seu laconismo, não serve por si só para essa finalidade. Que finalidade? Comprovar a área plantada no exercício imediatamente anterior. De fato, depende do referido laudo que o engenheiro agrônomo responsável pela sua emissão realizou, segundo afirma, visitas de inspeção no imóvel no mês de junho de 2014 e que, de acordo com a distribuição da área que realizou, 392 hectares seriam ocupados com cana-de-açúcar. E aí, qual é a minha conclusão? Por ser o engenheiro agrônomo que emitiu o laudo, que por si só já é extremamente lacônico, ele fala assim de forma bem sucinta que tem lá comprovada a área de 392 hectares. Mas essa informação que ele apurou mediante essa visita, valeria ou vale, se fosse o caso, para o momento em que ele fez a visita, que foi junho de 2014. A gente está falando aqui de uma comprovação em 2009. Né? Então, com base nessa... E não apresentou mais nenhum outro documento. E aí, eu estou negando o provimento a recurso voluntário, presidente. Ok, no caso, bem tranquilo, pelo que eu percebi. Eu acho que eu vou colher de forma geral os votos. Alguém diverge do voto do relator? Alguém diverge? Ninguém diverge? Né? Todos concordam, eu também acompanho o relator. Então, nesse item 110 da pauta do contribuinte, Companhia Açucareira Usina Capricho, teremos o seguinte resultado: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E esse dispositivo, essa decisão vai valer para os itens 111, 112 e 113. Ok, agora vamos para o item 114 da pauta. Isso, né, Gregório? Item 114 da pauta. Gregório, então pode ler o relatório e daí, na sequência, passar para o voto. Trata-se de notificação de lançamento com vista a exigir débito de TR em decorrência das seguintes infrações apuradas pela fiscalização: não comprovação da área de preservação permanente e não comprovação do VTN declarado. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada procedente parte pela DRJ em decorrência da alteração do VTN arbitrado. Cientificada a decisão exarada pela DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação nos seguintes pontos em síntese: caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, da área de preservação permanente e da área de reserva legal. Então, esse é o relatório. Passando ao voto. Como informado acima, em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera parcialmente suas ações de defesa apresentadas, alegando o caráter confiscatório da multa, a existência de 8 hectares de área de preservação permanente e a existência de 1.200 hectares de área de reserva legal. Passamos, então, à análise de cada um dos itens de defesa do recorrente. Aqui tem o primeiro tópico, que é o caráter confiscatório da multa de 75% aplicada. Eu digo que a aplicação da multa tem fundamento legal e que a alegação de caráter confiscatório seria enfrentar alegar inconstitucionalidade, e aí eu trago aqui a súmula CARF número 2, segundo a qual o CARF, o enunciado de súmula, né, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, então nego o provimento a recurso voluntário neste particular. Tá?
E aí avanço para a questão da área de preservação permanente e, na sequência, também da questão da área de reserva legal. O que acontece? O contribuinte declarou na DTR dele 1.208 hectares de área de preservação permanente. E aí, em função da fiscalização, ele esclareceu, na verdade, não são 1.208 hectares de preservação permanente, são 8 hectares de preservação permanente e 1.200 hectares de reserva legal. Então, ele faz essa segregação. Joia? Em relação à questão da área de preservação permanente, informa a fiscalização que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente. E aí está aqui a fundamentação da fiscalização. Como se vê, a glosa realizada pela fiscalização está baseada em duas premissas, a saber, não apresentação de laudo técnico ou certidão de órgão público competente e não declaração da referida área em ato declaratório. O contribuinte esclarece que do total da área, é o que eu já expliquei, de 1.208 hectares declarados, na verdade só 8 hectares são de APP. Na sequência, defende a prescindibilidade da apresentação do ADA para a exclusão da área de preservação permanente. E aí eu trago aqui um trecho do acórdão que eu uso como fundamento nessa questão da prescindibilidade da apresentação do ADA, é o acórdão do relator conselheiro João Maurício Vital, acórdão número 2301-005-968, onde ele discorre sobre o tema, para ao final concluir que realmente a apresentação do ADA é dispensável para a comprovação da existência de APP e reserva legal. Como se vê na linha do entendimento exposto do precedente supra, em que pese o afastamento da exigência de ADA para reconhecimento de APP, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico o ato do poder público que assim declarou. Ocorre que, no caso em análise, conforme constatado pela própria autoridade administrativa fiscal, quanto pelo órgão julgador de primeira instância, o contribuinte não apresentou laudo técnico ou ato do poder público demonstrando a existência da área dessa forma. Então, ele defende a dispensabilidade da apresentação do ADA, mas também não apresenta nenhum outro documento para comprovar a existência dessa área. Então, estou negando o provimento a recurso voluntário em relação a esse ponto. E, por fim, acho que é o último ponto, da área de reserva legal. Então, o contribuinte defende a existência de 1.200 hectares de reserva legal. O que acontece? É que a gente está falando do ano do exercício 2003, né? Foi o período fiscalizado. E aí, para resumir esse ponto da reserva legal, o contribuinte, ele apresentou ADA e a averbação da matrícula realizados em 2008. Acredito eu, até por conta do início do procedimento fiscal. Ele deve ter tomado ciência do início do procedimento fiscal e aí apresentou a ADA após o início do procedimento fiscal, averbou a reserva legal após o início do procedimento fiscal, portanto, muito tempo após o fato gerador, e aí, de acordo com o enunciado de súmula CARF 112, a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supera a eventual apresentação do ato declaratório, só que na época do fato gerador não tinha nem ato declaratório, nem averbação na matrícula do imóvel. Então, concluo meu voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário, presidente. Ok, agora, questão tranquila também. Colegas, eu vou perguntar também para todos. Alguém diverge do voto do relator? Não? Todos concordam, né? Então, o item 114 da pauta ficou assim, do contribuinte Edson Barcelos da Silva. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse item vai valer para os repetitivos 115, 116 e 117. O item 118, Gregório, como que está, assim, podemos fazer? Acho que dá para fazer, viu, presidente? Pode fazer, então, o 118, na sequência, faz o relatório e o voto na sequência. Item 118. Trata-se de notificação de lançamento com vistas às de débito TR, em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de pastagem declarada,
e não comprovação do retenho declarado por meio de laudo. Cientificado do lançamento, a contribuinte apresenta impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme a emenda abaixo reproduzida. Aí está a emenda da decisão do órgão julgador de primeira instância. Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos de defesa dos índices de impugnação. Voto. Então, foram essas infrações apuradas pela fiscalização, não comprovação da área de pastagem declarada e não comprovação do retenho declarado. A contribuinte, reiterando os argumentos de defesa dos índices de impugnação, apresenta o seu recurso voluntário, esgrimindo suas razões nos seguintes pontos: cerceamento do direito de defesa por não acatamento dos documentos apresentados, como documentação comprobatória da área de pastagem, comprovação da área de pastagem declarada, ofensa ao princípio da legalidade, caráter confiscatório da multa aplicada. Pois bem, conforme já exposto acima, o presente processo decorre da não comprovação da área de pastagem e do retenho declarado. No que tange ao valor da terra nua, conforme expressamente sinalizado pela DRJ, não houve impugnação do sujeito passivo. Com relação à área de pastagem, a contribuinte defende a existência da área declarada, apresentando, para tanto, como documentação comprobatória, ficha sanitária da propriedade rural emitida pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará e contrato de arrendamento do imóvel. Ocorre que, conforme expressamente sinalizado e pontuado pelo órgão julgador de primeira instância, os documentos em questão não servem para os fins pretendidos pela contribuinte. Dessa forma, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57, anexo 2 do regime interno do CARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor. E aí está a fundamentação aqui da DRJ, é do conhecimento do contribuinte, em discussão apenas a questão da área de pastagem. Ele apresentou esse documento aí, ficha sanitária, que na verdade não tem clareza acerca de quem é o contribuinte e nem do período, não corresponde ao período aqui que foi objeto da fiscalização. Aqui a gente está falando de exercício 2011, e aí por essas razões, presidente, eu nego o provimento a recurso. Não sei se algum conselheiro gostaria de algum esclarecimento adicional, mas é isso, estou negando o provimento a recurso voluntário. Colegas, algum de vocês gostaria de algum outro esclarecimento em relação a esse processo? Parece um caso tranquilo também, não estou vendo nada muito diferente, assim, que demandasse uma discussão, né? Então eu vou perguntar, alguém diverge do relator? Ninguém diverge do relator? Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 118 da pauta, da contribuinte imobiliária Seita Core Limitada, ficou a seguinte decisão: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item é um paradigma para os repetitivos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. Ah, não, tem mais um aqui da Celta, mas daí não é paradigma, né? Não é paradigma. É um outro da mesma empresa, mas esse aqui não fazemos o julgamento agora, né? Tem mais ali, né? Esse não fazemos, né? Então deixamos esse, então, né? Ou dá para fazer? Faltam 4 minutos, né? Melhor não, né? Melhor não. Então, tá. Então deixamos esses processos. Colegas, encerramos então a sessão de julgamento da manhã, do dia 3 de junho de 2020. Vamos encerrar agora o nosso almoço e retornamos às 14 horas para a sessão de julgamento do período da tarde do dia de hoje. Até mais então. Fabimar, pode parar a gravação, por favor.